Olá, amantes da quinta arte, sejam bem-vindos à primeira página, onde a primeira impressão é a que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós iremos falar sobre o livro Kindred, de Octavia Butler. Então vamos lá, Matheus, como que é esse livro aí? É isso, Rafa. Kindred é um livro de ficção científica da Octavia Butler, né? Ela tem alguns livros publicados pela editora Morro Branco, né? Vários deles, não sei se todos já estão publicados pela editora Morro Branco, mas esse aqui é mais um deles. Tem Parábola do Semeador, que a gente também tem vídeo no canal. E esse, por outro lado, eu ainda não li, Rafa também não. Então, esse será uma análise fria da primeira página. Tem influências sobre a história, né? O livro em si é o mesmo padrão da editora Morro Branco, todos eles são bem do mesmo estilo, né? Na qualidade do material em si. A editora capricha bem e mantém esse padrão em todas as publicações, não só da série de livros da Octavia Butler, mas de outros autores também. Mas nada disso importa, né, Rafa? O que importa pra gente aqui é a primeira página e vamos a ela. Octavia Butler, Kindred, Laços de Sangue. Prólogo. Perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo, e perdi aproximadamente 1 ano de minha vida e grande parte do conforto e da segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Quando a polícia libertou Kevin, ele foi ao hospital e ficou comigo para que eu soubesse que não o havia perdido também. Mas antes que ele pudesse me encontrar, tive que convencer a polícia de que ele não deveria ser preso. Isso demorou. Os policiais eram sombras que apareciam intermitentemente ao lado de minha cama para fazer perguntas que eu precisava me esforçar para entender. Como machucou seu braço? Perguntavam. Quem machucou você? Eu prestei atenção à palavra que eles usaram, machucar, como se eu tivesse arranhado o braço. Será que achavam que eu não sabia que eu havia perdido? Acidente, ouvi meu sussurro. Foi um acidente. Começaram a fazer perguntas sobre Kevin. A princípio, as palavras pareciam se confundir, e eu prestava pouca atenção. Mas depois de um tempo, eu as raspei e de repente me dei conta de que aqueles homens estavam tentando culpar o Kevin por ter machucado meu braço. Não, fiz que não com a cabeça, sem forças, contra o travesseiro. Não foi o Kevin. Ele está aqui? Posso vê-lo? Então, quem foi? Insistiram. Tentei pensar em meio aos efeitos dos remédios, em meio à dor distante, mas não havia explicação sincera que eu pudesse dar a eles, nenhuma em que eles acreditariam. Um acidente, repeti. Minha culpa, não do Kevin. Por favor, deixe que ele venha aqui. E é isto. E aí, Matheus? Comentário de cara ou não? Comentário de cara? Cara, eu tenho um. Logo aí na primeira frase aqui. Primeiramente, é uma coisa que a gente não é muito fã, né, que é repetição de palavras, mas nesse caso aqui eu acho interessante porque o prólogo é algo que eu já falei já em outros episódios, eu não sou muito fã de prólogo, porque normalmente os autores eles usam o prólogo às vezes como um infodump ou como uma informação que nem ambienta, nem, é só algo que poderia ser simplesmente a primeira página mesmo ou não existir. Né? Mas no caso aqui é interessante porque é fácil, né? Perdi um braço na minha volta última para casa. Meu braço esquerdo. Aqui você sente o peso da repetição. No caso, o peso mais emocional do negócio. É uma repetição proposital e bem colocada, né? Não é uma repetição por deslize do autor, da autora no caso, né? Não é uma repetição que chega a incomodar, é uma repetição proposital de ênfase e de impacto emotivo, né? Vamos dizer assim. Sim. E falando sobre isso, a primeira frase pra mim dela é uma frase de impacto que pega, tá ligado? Com você. Por mais que você não tenha gostado da primeira página em si, é uma primeira frase forte, né? Perdi meu braço na minha última volta para casa. Meu braço esquerdo.
Assim, você já fala assim, caralho, perdeu o braço, já começou assim, tá ligado? Do nada, já começou com uma porrada na tua cara, né? Então, assim, eu entendo como uma primeira frase forte que te instiga a querer saber mais o que está acontecendo, né, nessa situação aqui. Então, aqui para mim, pelo menos, é um ponto positivo para Octavia Butler aí. Sim. E o bom, assim, é que a minha primeira impressão sobre essa primeira frase é que você percebe que eu não sei onde ela mora, eu não sei que tipo de sociedade é essa, só que ela colocou na minha última volta para casa, ou seja, ela sai com frequência, é um lugar perigoso e nessa última vez eu perdi o braço. Olha que loucura, é uma quantidade de informação que tem agregada, né? Que a gente às vezes não pega, você lê só rápido assim, mas parando para analisar, você vê que tudo isso aí que o Rafa colocou e levantou em questão, muito provavelmente foi intencional da Octavia para poder te instigar ali já, para te causar essa curiosidadezinha, porque ela sai de casa direto, né? Por que tem perigo, o que está acontecendo nesse entorno, né? Como é que ela perdeu um braço, né? E aí a gente ficou essa primeira página inteira, pelo menos, eu não sei se é revelado em breve aqui como que ela perdeu, até porque ela também parece não se lembrar muito bem, sabe que foi um acidente, né? E tal, mas tudo isso foi feito para gerar essa curiosidade, né? Para causar essa estranhezazinha aí, né? Então acho que ela escolheu muito bem aí a palavra. Sim, tanto que a gente fala sobre o gatilho da ancoragem, que é depois que você gera curiosidade, se você não criar uma continuidade, você perde. Então, apesar de eu particularmente não gostar desse e perdi aproximadamente um ano da minha vida, né? Esse perdi é muito próximo e não tem o mesmo impacto que teve na primeira frase, mas ela trouxe essa continuidade. Talvez se você levar um pouco, meio que, o perdiz é para você criar o gancho da repetição do anterior, porém eu acho que podia ser feito de uma outra forma, uma outra palavra, talvez. Porém, ela fez essa continuidade. Perdi um ano da minha vida e grande parte do conforto e da segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Tanto que ela faz esse trocadilho de perda do anos de vida e perda do braço. E Então, é um trocadilho, entre aspas, né? Porque, vamos dizer, a primeira frase começa com perdi um braço, se você parasse por aí, a continuação seria e perdi também aproximadamente um ano de minha vida, né? E aí, cara, já entra uma loucura, né? E também entra um gatilho aí. Como assim perder um ano da sua vida? O que aconteceu? Aonde você estava quando saiu de casa que você perdeu um ano da sua vida? Né? É perder um ano no sentido literal? É perder um ano no sentido ao pé da letra, né? Ou não? Ou é figurado, né? Então, já começa assim a te dar essas estranhezazinhas que, querendo ou não, a mim, pelo menos, me causou curiosidade, querer saber o que está rolando nessa história, né? Eu tenho aqui um falei que ia ser isenta essa de conhecer a história de fato, na minha opinião, mas eu já tenho conhecimento da escrita da Octavia Butler, do livro A Parábola do Semeador, né, e a Parábola dos Talentos, que é a continuação, que eu gosto muito. Então, por isso já é um pouco enviesada a minha opinião, mas me parece um início forte, um início instigador, que te causa curiosidade. mesmo que você não conheça profundamente, mas às vezes se você só jogar no Google Octavia Butler, você consegue ver que ela tem um. Ela é afrodescendente, se for considerar, né? Então, muitas vezes, não estou falando que isso é óbvio e é algo que todo mundo, todos os escritores tipos fazem, porém, muitas vezes, com no quesito de pertencimento, os escritores costumam escrever personagens e protagonistas que têm uma semelhança e uma aproximação com o próprio autor. Então, no caso aqui, considerando que ela já tem a parábola do semeador, que a gente lê a primeira página e viu que já tem um viés meio religioso que fala sobre ideias, preconceitos, formar. Então, não impede também de você criar essa associação de que talvez Kevin e a protagonista sejam de ou negros ou de uma sociedade que seja minoritária, porque se for pegar a protagonista, tá muito mais se importando com a saúde do Kevin, né, a saúde de segurança do Kevin, do que o próprio braço que acabou de ser amputado de alguma forma, né? Então você percebe, mesmo que ela não diga nada, só mostra esse sentimento de emergência dessa primeira página, mas você já pode cogitar
um tipo de world building de sociedade, de como funciona a sociedade e a cultura de uma maneira geral, Sim. mostrando simplesmente essa urgência que ela tem, usando como paralelismo as próprias. Que no caso ela é americana. Acho que ela é americana. Era, Americana, né? Já morreu. Já. né? Então, no caso, assim, pegando. E nos Estados Unidos, o movimento negro é muito forte contra o racismo, então faz muito sentido ter uma autora que utilize dessa pauta, né? Sim. É muito isso. Assim, eu acho que é uma assinatura dela ou uma característica dela, o tipo da escrita dela é abordar esses temas, né, essas questões de conflitos, né, de preconceito, de religião, né, pelo visto é algo que está presente nas obras delas todas, né, apesar de não ter lido aqui ainda. E aqui também, pelo menos nesse início de trecho, não está explicitado isso, pelo menos eu não cheguei em nenhum momento, né, eu entendo que tem alguma coisa estranha acontecendo com a, autora, com a personagem, perdeu um braço, eu não sei nem se fala, ela fala que é mulher? Não, eu tô cogitando porque é uma autora, Imaginar, né? Porque também, vamos dizer, tem um par aí, em princípio, a gente já pensa de forma preconceituosa, talvez, que o par é um homem, né, que é o Kevin e tal, então provavelmente ela é uma mulher, né, estavam os dois juntos de alguma forma. E, e assim, não dá para entender que, até tão, nem que é ficção científica, para mim não está explicitado, né, só estou numa cama, né, parece que é algum hospital, alguma coisa, e a polícia está me interrogando para saber sobre o tal do Kevin, se foi ele que fez isso ou não, né? Mas é assim, completamente escuro para a gente, no sentido de clareza, de o que está acontecendo, de onde que a gente está ambientado, né? Da época em que a história se passa, né? Eu sei que é uma ficção científica porque está escrito na capa aqui, então isso até eu diria que é um pouco de ponto fraco dessa primeira página, Rafa. Eu acho Sim. que faltou um pouco de passar o que a gente chama de tom da história, né? O ambiente onde ela está se passando, né? Para dar uma imersão nesse ar dela, né? Nesse ar da história em si. Pode ser que a história seja inteira, assim, meio sem saber nada do que está acontecendo e ela consiga te instigar, igual me instigou de fato, mas se tem um ponto fraco, eu diria que é essa falta de ambientação aí da história. Sim, não precisa necessariamente, porque quando a gente fala sobre ficção científica, normalmente a galera pensa no que a gente chama de hard fiction, né? Onde tem mecanismos, braço mecânico e fazer. Não precisa ser uma ficção tão hard, mas às vezes, já que é uma ficção, colocar, por exemplo, luzes, sons, nem que seja pouco. Mas se por acaso vamos considerar que é uma protagonista, né? Já estamos batendo papo. Mas se considerar que essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse ser, talvez esteja tão ambientado naquele local, então a tecnologia foge porque entra na normalidade, né? Porque senão é aquela coisa, né? Se você está acostumado num ambiente super high-tech, você não vai falar assim, nossa, olha que tecnologia. Não, você está acostumado, então, por ser algo em primeira pessoa, você pode meio que passar um pouco o pano de falar assim, ela não está. Não precisava escrever nada porque já está ambientado. Já está ambientado. Mas não impede de, mesmo que você já esteja no local ambientado naquela coisa, a sua percepção pode ser colocada minimamente no quê? Para ajudar o leitor a. Exatamente, exatamente. Por mais, sem jogar na cara, obviamente. Ela olhou para o painel de não sei o que, você começar a escrever, não é isso que a gente está falando, né? Mas às vezes sei lá, uma coisa simples, né? Tipo, alguém acionou ali o dispositivo e aconteceu isso e tal, dá um nome pro negócio. Até citando a parábola do semeador que a gente comentou, né? A primeira página, pelo que eu me lembro, também não tinha nada explicitando assim que era uma ficção científica, né, nem nada. Mas até porque a parábola do semeador é uma ficção científica, mas não é ambientada muito no futuro nem nada. Mas uma forma que ela fez relativamente sutil de passar isso, esse ar de ficção científica, de que é um futuro, começando com a data, se não me engano, era 2035, uma história escrita muito lá atrás. Então, assim, já deu um ar ali, já deu uma ambientação para você sabe o que está acontecendo, onde que está mais ou menos, né? É uma forma de passar isso sem ficar dando infodump também. Né? Sim. É claro, né? Considerando, por exemplo, a gente foca bastante na potência da primeira página, que normalmente, para contos onde a história é mais curta, quanto menos páginas, mais informações têm que ser passadas ao mesmo tempo.
Mas é aquela coisa, tipo, se você está vindo com a cabeça de vir, nem que seja um low fiction, né, que você quer minimamente, sei lá, talvez uma máscara aqui, não precisa ser um laser, um sabre de luz, um teletransporte ou qualquer outra coisa, mas pelo menos assim, se você imagina uma ficção, você imagina um que é um tão diferente. Porque mesmo pegando, por exemplo, Jogos Vorazes, que também é uma ficção, ele não é tão hard. E você vai vendo aos pouquinhos a tecnologia aparecendo. Mas minimamente a sociedade, a cultura, a forma de agir, um pouco do pensamento já traz um pouco disso. Então, mesmo que não comece com tanta informação, pelo menos na primeira página se soltasse um quê de ficção, porque para mim até então tá parecendo ou um, talvez, isso aqui não chega tanto, mas né, um mais uma que a gente chama de romance policial ou investigação policial, onde tem muito mais um perigo, uma situação e um conflito do que uma ficção mais clássica, né? E isso é um perigo que a gente alerta, né, novos escritores e tal, né, de você tentar evitar de cometer, né? Porque às vezes você está vendendo a sua primeira página como algo que não é a história de fato. Está vendendo como uma ficção policial, né? Quem for ler isso aqui às vezes vai pensar de alguma forma semelhante e às vezes não é, né? Estou falando também sem saber porque também não li, não continuei lendo, né? Mas a capa vende como uma ficção científica. Às vezes pode ser também uma ficção científica com suspense policial, também pode ser, não sabemos, né? Mas enfim, a ideia é tentar passar o tom da sua história, a ambientação da sua história nesse início, né? Não precisa ser exatamente na primeira página, aqui a gente foca na primeira página, mas pelo menos no início da sua obra, de forma que o ator, o leitor não se sinta iludido, não se sinta atraído em algum momento. Sim. E um ponto importante aqui, principalmente nessa segunda página, que você vê Kevin aparecendo 4 vezes em 5 parágrafos. Quase um Kevin por parágrafo. Então, assim, a promessa que a Octavia está dando sobre esse tal Kevin é um hype lá em cima. Então, assim, coisas como Kevin sobre o Kevin são obrigatórias a aparecer. Em cima do Kevin e em cima do braço perdido, né? Então, desse ano perdido. Então, essas 3 perguntas aí para mim, pelo menos, né? Como é que foi esse ano perdido? Como é que foi que esse braço perdeu? Quem é Kevin? Quão importante ele é, né? Isso tudo tem que ser coisas que tem que estar, vamos dizer, bem explicadas na história, né? Bem trabalhadas, bem elaboradas. Não ser uma coisa que surge, que acaba de uma hora para outra, porque isso causa essa frustração na gente, né? Sim. Então, assim, considerando então os pormenores, tanto o que a gente já viu de parágrafo sobre a dor e o que a gente sabe sobre o Octavio. Estou ignorando a palavra do semeador, Rafa. Estou olhando só a primeira página. Só a primeira página. Ah, eu viraria. Eu achei bacana, eu gostei, me instigou, querer saber mais. Não sei se ao longo do texto, de fato, ela vai continuar me ganhando, né? Se vai cumprir essas promessas que ela está passando aí ou não. Mas eu viraria de página. eu viraria a primeira página para saber, principalmente, Uma chance para a segunda página. daria uma chance para a segunda página pelo fato de que ela me pegou bastante com o fator urgência, com o fator curiosidade, principalmente da primeira frase especificamente, que você até comentou, do braço e do tempo, né? Então, sim, é uma perda temporal e física, né? A única ressalva é que, como eu estou indo atrás de uma ficção científica, eu precisaria que o primeiro capítulo me ambientasse melhor nessa ficção científica. Nem que fosse assim, setup. Ó, esse é o meu universo, a partir daqui você extrapola. Nem que fosse isso. Aí com isso eu vou cogitando e entro no universo. Mas, pelo menos para mim, o primeiro capítulo dela tem que pelo menos me ambientar. Fazer um setup mínimo. Então, sim, viraria a primeira página, mas colocaria essa ressalva para ler o livro como um todo. Fechou. Agora, para vocês, inscritos, vocês já leram o livro Kindred? Se vocês já leram, deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, quem é Kevin, sem dar muito spoiler também.
E se vocês ainda não leram a história de Kindred, vocês virariam ou não virariam a primeira parte, dariam chance para saber quem é essa protagonista e quem são esses problemas do tempo e o braço perdido. E também, se você quer trazer a sua história aqui no nosso canal, temos o forms aqui embaixo, onde você, respondendo ele bonitinho, você pode ter a sua primeira página analisada e trazida aqui para o canal. Agora, bora ler!